natureza da realidade. Pessoal, capítulo 17. Hipnose natural, a cura e a transferência de sintomas físicos para outros níveis de atividade. Esse capítulo, eu não grifei tanta coisa do capítulo em si, porque ele é um capítulo muito completo, mas ele é um pouco difícil de você pegar o cerne da coisa, sabe? O que o Seth quis colocar pra gente com o tanto de exemplos que ele coloca aqui nesse capítulo. Eu tentei filtrar os pontos mais importantes para que a compreensão, quando vocês forem ler desse capítulo, fique mais fácil. Então, ele é um capítulo, pessoal, que ele fala do nosso medo de mudança. Ele fala de como a gente interpretou as nossas determinadas pontos na nossa vida de uma forma negativa. Lembra que eu falei no vídeo passado da tal da ação natural, ou a culpa natural, que vocês vão ver nos outros livros do Seth, o que é. Então, como a gente interpreta as coisas de uma forma errada, e ele vai exemplificar também. Que mais que ele fala aqui? Aí depois eu vou falar qual que é um dos principais pontos. Ele começa falando sobre o coletivo, né? Ele cita muito aqui exemplos do coletivo. Então, a mente coletiva, como ela se espelha na mente individual. Então, novamente, vamos recapitular que nós todos, consciências individuais, formamos uma única mente. E essa única mente é formada dessas consciências individualizadas, né? Então, todo mundo que está aqui, sem exceção, acreditou na mesma ideia principal que formou essa grande mente coletiva. É o nosso trabalho interno que vai mudar essa mente coletiva. Porém, existe um fator muito importante que eu quero deixar claro aqui para vocês, para que a gente entenda e que a gente compreenda alguns padrões de autossabotagem, vamos assim chamar, que a gente se coloca. Imagina assim, pessoal, uma grande mente, tá? Que nos forma e que nós formamos ela. Como as células do nosso corpo não formam o nosso corpo físico, nós, como consciências individuais, formamos uma grande mente. Não vou falar agora sobre a origem dessa grande mente, como ela se formou, por que ela se formou, mas vamos só entender então. Uma grande mente está formada. E algumas partes individuais dessa mente já está reconhecendo um padrão aqui de crenças muito ilusórias em relação à realidade. E algumas dessas consciências individuais está querendo a mudança. E já está começando a manifestar essa mudança em si mesma. Porém, a grande parte, a maioria dessas individualizações que formam essa grande mente, ainda não estão preparadas para a mudança, ainda não reconhece esse movimento de mudança. E por não reconhecer o que é a mudança, ela vai contra qualquer tipo de ação que possa vir a fazer esse movimento se fortalecer e isso acontecer. Nesse momento, a gente olha de uma forma macro como é que eu poderia chamar? Essas bizarrices que estão acontecendo por aí afora. Essas atitudes totalmente retrógradas que a gente está vendo aí os governos terem. Esses julgamentos absurdos que a gente está vendo esses governos fazerem. Toda uma forma que você fala, o pessoal tá ficando louco, o mundo tá ficando louco, mas o desespero tá grande, pessoal. Porque o movimento da mudança tá crescendo cada vez mais. E individualidades que se agruparam e são muito enraizadas em crenças erradas sobre si mesmo, por isso que não conseguem ver a mudança num todo, ficam desesperadas, porque o movimento está mudando e essa energia da mudança está abarcando todo mundo. E aí você se vê frente a uma energia nova que você não sabe de onde vem, você vai assustar e você vai tentar fazer todo um movimento contrário. Mas esse movimento já está acabando e daqui a pouco as coisas vão começar a andar de uma forma correta. Por isso que é importante o nosso trabalho. Na vida pessoal, isso acontece da mesma forma também. A gente está mudando os nossos padrões de crença, certo? A gente não está vendo todas aquelas crenças erradas que a gente tem, ilusórias que a gente tem em relação à verdade, e a gente não está ressignificando elas. A gente já não está deixando de ser aquele ser do passado para se tornar no aqui e agora um novo ser. Esse movimento também de autossabotagem também acontece conosco. Por isso que a gente procrastina muito,
por isso que a gente desiste no meio do caminho, porque a gente ainda está sendo alimentado de uma forma mais forte pelas crenças ainda erradas. É como se o ego, nosso ego, não quiser, que é um composto de ideias, não está querendo mudar. Porque a maior parte dele ainda são crenças negativas, são ideias negativas. E aí elas vão vibrar essa frequência contrária à mudança. Aí eu vou procrastinar, eu vou desistir, eu vou me auto-sabotar. Mas o controle, novamente, está nas nossas mãos. Então, por isso que a gente tem sempre que ficar muito atento às nossas crenças, para que essa onda contrária à mudança não nos prejudique. Olha, o mundo tá um caos aí fora. O mente maior que não quer mudar, o ego maior que não quer mudar, eu não tenho medo de você não. Não quero saber como é que você pensa, eu quero saber como eu penso, porque eu sou a única responsável pelo aquilo que eu tô manifestando. E eu vou acreditar sim que o planeta Terra é maravilhoso, porque eu sei que ele é. Eu vou acreditar sim que o meu país é maravilhoso, porque eu sei que ele é. O mundo é maravilhoso, porque eu sei que ele é. Eu vou respeitar os meus outros irmãos. Eu vou olhar com compreensão e com respeito para cada um, porque eu vou sim mudar a realidade de todo mundo através dessa minha postura. Eu, como uma parte individualizada dessa crença que um dia duvidou, vai mudar sim toda essa maluquice aqui, porque nós somos partes e juntos formamos uma só grande consciência. Então, vamos ter isso em mente e a gente vai entender por que a gente foge de certas crenças de nós mesmos, porque a gente tem um medo da mudança. Então ele cita aqui o exemplo de uma moça que foi atrás da Jane para procurar ajuda. E olha que interessante. E ela começou a desenvolver um problema psíquico. Ela achou que ela estava recebendo mensagens do além e que eram mensagens demoníacas, enfim. Contextualizando, qual foi o resumo que o Seth deu da história dela? Ela é uma mulher muito bem de vida, o marido está muito bem financeiramente, ela já teve os seus filhos todos, já tem os seus filhos encaminhados, tal, e ela se viu sem exercer a única potencialidade que ela se colocou. O Seth fala, uma mulher cheia de potencialidades, como todos os seres humanos são cheios de potencialidades. A gente não tem uma potencialidade só, a gente tem várias. Ela escolheu só o papel de ser mãe, de ser, né, a mãe a que cuida do lar. De repente, esses filhos foram embora. O marido trabalha o dia inteiro, não necessita tanto da atenção dela. O que ela se viu? Ela se viu com uma casa vazia, um marido que só chegava para jantar e ir embora, que não é tão dependente dela como os filhos eram, e ela surtou, ela pirou. Aí ele fala, ela não escolheu problemas físicos, doenças físicas, mas ela escolheu lidar com o não reconhecimento dela mesma, com o não reconhecimento de todas as suas potencialidades, criando um problema psíquico. Ela poderia criar de outras formas, e ele cita que cada um cria aqui os seus problemas por não reconhecer todas as potencialidades que todos nós carregamos dentro de nós, a gente vai criando buracos e problemas em várias partes da nossa vida, pela falta de reconhecimento de ser quem nós somos. Então, deixa eu achar aqui a parte que eu comecei a grifar. Então, vamos lá. Repito que você faz sua realidade. Quando pensa no mundo, nos grupos sociais, nos grupos políticos, em seus amigos, em sua experiência particular, tudo isso é atraído para a sua esfera de atividade por suas crenças. A hipnose natural, como explicada no último capítulo, leva-o a procurar situações que confirmam suas crenças e a evitar as que as ameacem. Então, naturalmente, eu vou atrair situações catastróficas para mim, porque as minhas crenças são ilusórias, são crenças negativadas em relação à realidade. E eu vou fazer com que suma da minha vida as potencialidades, as coisas boas que podem vir a me acontecer, porque eu não quero mudar as minhas crenças. Se eu não mudo as minhas crenças, eu não me reconheço. Eu não vejo do quanto eu sou capaz, eu não vejo as coisas que eu poderia estar manifestando, porque eu estou presa às crenças ilusórias. A hipnose natural, como explicada no último capítulo, leva-o a procurar situações que confirmem suas crenças e a evitar as que a ameaçam. Repetir, foi mal. Muitas vezes você tentará projetar externamente um problema a fim de libertar-se. Se isto for feito, o problema em questão parecerá estar sempre fora de você, não ter solução a ser de proporções enormes. Então, por exemplo, no caso do exemplo que ele deu,
A moça que se viu sozinha, viu que ela perdeu o único papel que ela reconheceu em ser uma boa mãe e tal. Ah, não tenho mais isso. E aí eu não vou lidar, eu não vou olhar para as crenças, eu não vou olhar o quanto eu me saboteio, o quanto eu venho me sabotando, o quanto eu me diminuí, o quanto eu me vejo como um ser não merecedor, porque eu sou capaz de tantos feitos, de tantas coisas que eu vou sofrer porque uma mudança aconteceu na minha vida. E aí eu vou julgar, vou criar um problema fora, porque eu não vou olhar para isso. E aí eu crio um problema fora, né, para lidar com isso. Que se eu realmente buscar ajuda verdadeira, eu vou encontrar isso no padrão de crença. Senão eu vou achar que eu tô louca, ou eu vou arrumar uma doença, enfim, inúmeros problemas que a gente projeta para fora de vez fazer o trabalho de reconhecer as crenças. E por que eu falo sempre do merecimento? Porque é uma das principais crenças que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ressignificar. Porque a gente duvidou. E aí, quando a gente duvidou, a gente não se achou mais merecedor. E isso não existe. Por toda a sua conversa sobre desespero, portanto, vemos como Dinin, que é essa moça, escolheu seu campo de conflito. Ela evitou qualquer tipo de deformação ou problema sério de saúde, coisas que para ela seriam um perigo muito maior. Devido às diferentes características pessoais, há quem conserve as qualidades da mente invioladas. Digamos, resolvendo seus desafios, através de doenças do corpo. Outra pessoa poderá escolher a mais extrema pobreza, projetando seus conflitos nessa situação. Outra poderá escolher o alcoolismo, por exemplo. Nesses casos, pode haver uma sensação de pânico se o analista ou amigo tentar mudar as áreas de conflito. Por exemplo, aqui entra o padrão, como eu falei, a mente maior não quer a mudança, então está tentando atacar de tudo que é jeito. E nós, seres individuais, quando a gente resolveu, vou lidar com esse problema dessa forma, projetando ele aqui para fora, isso vai ficar aqui. Não vou mexer nesse padrão, porque tô lidando com o problema fora, eu tô criando um problema fora para eu lidar com uma crença interna minha. Quando você recebe a ajuda de alguém, ou quando alguém vem e põe o dedo na ferida e fala, sabe, alguém com um pouco de compreensão maior, que consegue compreender o outro, fala assim, você tá agindo assim, assim, assado, porque você tá viciado na culpa, por exemplo. Então você tá se punindo porque você tem uma crença de que você é culpado, de que você não é merecedor. Aí você tá manifestando esse tipo de padrão na tua vida. Aí a gente fica bravo, porque como assim? Né? Como que você vai falar que eu estou criando aqui? Eu já me habituei, eu já fiz todo aqui um circo aqui, para me proteger das minhas próprias crenças. Eu não quero olhar para aquilo que você está falando. Vem a grande resistência à mudança que o ser humano tem, porque tem medo de mudar, porque acha que lá na frente, se eu mudar, eu vou assumir que eu estava errada. E aí, se eu assumir que eu estava errada, eu tenho que ser castigada. E aí entra todo um padrão de crenças bizarras, mas que como mente coletiva, nós carregamos essas influências. Todas as dificuldades interiores podem ser resolvidas pela compreensão de que você forma sua realidade e de que seu ponto do poder está no presente. Não importa o que te aconteceu, seu ponto de mudança, o poder que você vai encontrar para mudar a tua vida está no presente. Vamos lá. Aí aqui, que eu estava lendo aqui, que eu escrevi aqui. Ele vai falar sobre o poder. Então vamos lá, se você não é merecedor, como é que você vai ter poder? Né? Se você não é um ser que se reconhece como você verdadeiramente é, você não vai querer ter poder nas suas mãos, porque você vai estar sempre criando ilusão e você sabe, inconscientemente você sabe que você está em ilusão, então você vai fazer o quê? Eu não vou ter poder nenhum, né? E eu vou ter meu poder, então eu vou continuar mantendo como tudo está acontecendo para que a mudança não aconteça. E aí, a gente não olha para as nossas crenças, a gente não faz esse trabalho. O que isso resulta? Resulta uma sociedade caótica, que é essa sociedade que a gente está vendo por aí. Como sociedade, vocês podem projetá-lo sobre os criminosos, como nação, sobre um país estrangeiro. A falta da não ação, né? A falta da não ação, ela vai reprimir sentimentos em nós que a gente não vai olhar para que são nossos, a gente vai projetar eles nos outros.
Então, se eu não estou acionando as minhas potencialidades, eu estou me atacando, eu estou me punindo. Eu vou fazer com que alguém venha e cutuque a minha ferida, alguém me provoque. Essa pessoa vai me deixar com raiva, essa pessoa vai me deixar nervosa, mas eu preciso ver o que essa pessoa está querendo me dizer que eu preciso mudar. E eu não estou querendo fazer isso sozinha. Então, a gente faz isso pessoalmente e como sociedade, a gente, como uma massa que cria, a gente está criando besteira, porque a maioria dos nossos sentimentos, das nossas crenças, não são observadas, né? Não são analisadas. Então, a gente vai criar esse caos que a gente vem criando. Como pessoa pode colocar este poder sobre um empregador, um sindicato ou qualquer outro segmento da sociedade, né? Um empregador que vai me fazer mal, enfim. Em qualquer área que escolher, porém, irá sentir-se relativamente fraco em comparação com a força que projetou para fora de si. De vez de usar as minhas potencialidades, eu fiz um esforço tremendo para fugir delas e projetar para fora. Uma pessoa enfrenta o próprio poder que renegou sempre que se sente fraca em comparação com outra pessoa ou quando se vê em uma situação que a amedronta. Poder não implica basicamente superioridade em relação a ou sobre qualquer um ou qualquer coisa. Aqui a gente está falando de poder pessoal, a gente não está falando desse poder que a mente coletiva mostrou pra gente que é o poder. Há o poder do amor, por exemplo, e o poder para amar. Ambos envolvem ação e vitalidade, e um impulso agressivo que nada tem a ver com a violência. Entretanto, muitos sofrem sintomas físicos ou enfrentam situações desagradáveis por medo de utilizar o seu poder de ação, equiparando o poder à agressão, significando violência. Um dos pontos mais importantes desse capítulo aqui, ó. Quando a gente está num estado de que a gente já está acostumada, qualquer ação diferente vem a se tornar um inimigo por esse padrão de crença nosso, por esse ego que não quer mudar. Só que, num estado natural de ser, a ação, ela é algo que ela é vital para nós. Ela nos faz movimentar o que a gente precisa movimentar. A ação natural, ela é sempre orientada para a nossa sobrevivência da melhor forma possível. Não é atacar para sobreviver, não é isso. É a ação. Então, a ação, se compreendida, ela vem da forma de agir, o impulso para agir, perdão. Se entendida da forma correta, ela vê que é o amor que nos motiva, ela vê que é o amor por nós mesmos que nos faz buscar a mudança, quando compreendida da forma correta. Compreendida como é hoje, ela vê que é algo que você está atacando o outro, ou que você vai fazer que vai te prejudicar. Então a gente tem um medo de sermos o capitão da nossa embarcação, que seria esse corpo físico aqui. Então a gente não se dá o direito de acionar aquilo que a gente quer acionar, porque a gente tem medo do poder que a gente vai vir a ter. Só que quando a gente faz um trabalho verdadeiro em relação a redescobrir quem nós somos, toda essa ação vai ser baseada no amor que a gente encontra por nós mesmos. A ação vai vir do amor. Se você estiver fazendo um trabalho correto, um trabalho certo, verdadeiro, honesto em relação a você mesmo, não tema a transformação espiritual, o poder do conhecimento, porque você vai se tornar uma pessoa muito amorosa. Você vai se tornar uma pessoa que vai conseguir sentir amor por todos. Você vai se tornar uma pessoa que vai ter compreensão, porque você está fazendo um trabalho certo. Você não está se trabalhando para se manter com o ego ativado. Você está ressignificando o seu ego, lidando com as suas crenças negativas com o amor, ressignificando no amor as suas crenças negativas. Essa é a tua força de ação. O amor é a tua força de ação. Então não temam, pessoal, não temam o poder. Ressignifiquem suas crenças que você tem em relação ao poder, em relação à ação das suas mãos. E aí vocês vão conseguir entender isso que eu tô falando, porque vocês vão sentir esse amor próprio. E aí você vai ver, nossa, Fernanda, eu tô mudando tanto, eu tô conquistando tanta coisa na minha vida, e ao mesmo tempo eu tô tão feliz só por ser quem eu sou. O resto é consequência.
A gente chega nesse ponto e a gente chega realmente nesse ponto. A sociedade, como vocês a conhecem, não compreende a natureza da agressão normal, considerando-a violenta. Deixa eu voltar aqui, ó. Em todos os casos, pouco esforço é feito para compreender os problemas básicos que estão por trás da situação, e a segregação social apenas aumenta a pressão, por assim dizer, de modo que as pessoas com crenças semelhantes são mantidas em situações que apenas perpetuam as causas básicas. Então ele dá o exemplo aqui dos doentes, são jogados todos no hospital e ficam lá, reforçando a crença na doença, a crença de que eles não podem fazer nada porque não tem poder nas mãos. Os presidiários são todos jogados lá em cárcere, não se faz nada para mudar, e aí fica o policial e o ladrão, todos acreditam na violência, e aí eles ficam vivendo aquele padrão e tal. Se não se fizer nada para mudar esse coletivo de crenças, elas continuarão agindo como sempre agiram. Por quê? Porque a gente tem medo do poder da mudança que está em nossas mãos. E aí ele fala que isso gerou o quê? O medo da agressão natural. A agressão que deve ser vista como a ação. A agressão natural é simplesmente o poder para agir. Entende? A agressão natural não é agredir o outro, é agressão natural. A minha vida não tá legal e eu vou agir. Eu vou usar de uma agressão natural para eu mudar a minha realidade, para eu mudar a minha vida. Eu, comigo mesma, eu vou fazer essa mudança acontecer. Se aceitar a ideia básica de que o mal é mais poderoso que o bem, porque a gente falou, meu Deus, pode dar agressão, seja bonzinho, porque senão o diabão vai vir pegar a gente. Se aceitar a ideia básica de que o mal é mais poderoso que o bem, seus atos de generosidade darão poucos frutos devido à sua estrutura pessoal. Você lhes atribui pouco poder de ação. Por quê? Porque a gente deu mais poder para o mal. A gente acreditou muito mais no mal do que no poder de ação do bem, porque a gente reforça só os aspectos negativos. Como a maior parte da mente que formamos não quer mudar, porque ainda não reconheceu os atributos em si mesmo, a gente ainda encontra essa dificuldade, mas isso está mudando. Cada vez mais a gente está vendo o bem ser verdadeiramente muito mais favorecido. Se aceitar a ideia de que o conhecimento é mal, por exemplo, então, de acordo com essa crença, todos os seus esforços para aprender serão inúteis ou lhe trarão grande desconforto. Você não irá confiar em qualquer conhecimento que lhe chegue com facilidade, pois sentirá que tem que pagar, tem que fazer penitência pela conquista ou qualquer outra sabedoria. Você precisa então projetar a sabedoria sobre outras pessoas e rejeitá-la em si mesmo ou enfrentar um dilema em seus valores pessoais. Mais uma vez aqui, um dos maiores problemas da humanidade. A gente tira o poder das nossas próprias mãos e a gente joga no outro. Então eu vou ter que ter um guru, eu vou ter que ter uma religião, eu vou ter que seguir uma filosofia, eu vou ter que seguir alguém, eu vou ter que ter um mestre para me falar o que eu devo fazer. Por quê? Porque eu tenho medo de acionar o poder em mim. E a maioria do ser humano é assim, pessoal, não adianta. A gente tem, as pessoas, a gente não, porque não tem, mas as pessoas têm medo de acionar o próprio poder. Buscam no outro aconselhamento do que deve fazer ou não. Não, decida você. Você é o co-criador da tua vida. Vê o que você quer manifestar. Você cria a tua realidade de acordo com as tuas crenças. Então você vai chegar aqui para mim, você vai me pedir um conselho. Eu, Fernanda, vou te dar um conselho. De como eu faria, porque eu tenho um padrão de crenças diferente que você. Se você fizer o meu conselho, agir de acordo com o meu conselho, sem reformular suas crenças, não vai, eu posso até te colocar numa situação pior ainda. Então o trabalho ele é sempre interno e sempre pessoal. O poder do conhecimento ele é nosso. Nós somos criados com a verdade, como a verdade. Então, pessoal, a verdade a gente tem que encontrar primeiro em nós. Claro, o outro pode ser uma ferramenta, mas nunca alguém para te ditar qualquer coisa. Algumas pessoas fazem divisões artificiais dentro da sua própria vida, considerando seguro agir em certas áreas, mas perigoso em outras. Se você acreditar que a riqueza é maligna, por exemplo, automaticamente roubará de si qualquer habilidade que lhe possa trazer riquezas. Talentos que poderiam ser aceitos como naturalmente bons são inibidos simplesmente porque seu uso pode levar ao sucesso em termos financeiros. Suas crenças, portanto, são muito importantes no modo como você lida com o poder de ação
pessoal. Então, para finalizar, o que eu filtraria de mais importante aqui nesse capítulo é o quanto é imprescindível para nós não termos medo da mudança, não termos medo de reconhecer o nosso poder pessoal, de ativar em nós tudo que a gente precisa reconhecer para mudar. Isso vem do reconhecimento das crenças. Então, se testem, façam os exercícios que a gente tem estudado nesses últimos vídeos para ver quais crenças você tem em relação ao poder. O poder é algo que te dá medo? É algo que faz você achar que você vai se tornar mal? Que você vai se igualar a uma pessoa corrupta e que tem o poder nas mãos? Isso é o que ela faz com o poder. Mas não tem nada a ver com o poder pessoal, com o poder que a gente está falando. O poder de decidir sobre si mesmo. O poder de acionar em você mesmo, através de você mesmo, a mudança que você quer ver manifestada na sua vida. Esse é o nosso poder de decisão e o nosso poder de acionar a ação que a gente tem que acionar nesse caminho de mudança que vai nos levar à nossa reunificação. Porque unificados sempre estivemos, a gente só se encobriu com véus que nos fez distanciar da verdade da qual somos formados. E é isso. Espero que tenha ficado um pouco confuso, eu sei, mas que tenha ficado claro a ideia principal aqui desse capítulo, para que a gente não tenha medo de continuar persistindo nesse caminho de mudança. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.